Legal. Então, a gente está gravando mais uma vez. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde a quem está online. É uma honra para nós receber o professor Aldo Mehner Araújo. O professor Aldo tem um longo currículo, eu vou fazer um resumo aqui, né? Ele é graduado em História Natural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Genética e Biologia Molecular, também pela mesma universidade, realizou um pós-doutorado em Liverpool, na Inglaterra, em Campinas, estagiou na Universidade de Cornell para trabalhar com História da Genética, particularmente em relação ao papel de Dobzhansky na formação de comunidades geneticistas evolutivos no Brasil, inclusive tem a ver com o tema da palestra de hoje. Ele é atualmente professor titular aposentado, atuando como professor convidado no Departamento de Genética e Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ele tem experiência na área de genética, com ênfase na genética ecológica, atuando nos temas de seleção sexual, seleção de parentesco e evolução biológica, e atua também na área de história e epistemologia das ideias sobre evolução biológica, particularmente com autores brasileiros ou que tiveram influência no Brasil. O professor Aldo tem vários trabalhos publicados sobre Dobzhansky e os brasileiros. Acho que quase todo mundo sabe que tem uma história importante para nós, bem localmente aqui no nosso departamento. E ano passado o professor Aldo publicou mais um artigo sobre a relação com os brasileiros 2023. E hoje a palestra dele então tem esse título: Dobzhansky no Brasil, Amor e Rancor. Acho que vai ser interessante também para a gente vir para uma imagem realista das coisas e não ficar naquela idealização. Então, vai ter uma exposição, como sempre, depois a gente abre para o debate. Muito obrigado, professor Aldo, para passar os slides aqui. Tá legal. Deixa eu só virar aqui. Seguir para essa janela. Pronto. Aí. Para trás agora. E para trás é o de baixo. Pronto. Para lembrar a história, eu vou usar esse apontador aqui, eu deveria usar luvas aqui para utilizar. Eu vim com o equipamento. Esse aqui não é meu, mas eu estou usando também. Mas, enfim, agora eu acho que vou deixar de ler esse. Eu gostei muito de ver isso aqui. Bom, primeiro eu quero agradecer ao professor João Cortez pelo convite. Né? Essa palestra seria online, né? Mas como meu filho está morando aqui, porque trabalha no Banco do Brasil, então eu vim matar saudades do garoto, né? Vim sexta-feira, já deu para curtir várias coisas em São Paulo, fomos ao MASP, ao Copan, tem uma livraria lá, compramos uns livros, fomos almoçar por ali. Enfim, está sendo um período muito legal, né? E o melhor é que ele volta comigo para Porto Alegre, ficar 2 semanas lá, depois volta. Ele é programador do Banco do Brasil, então ele pode trabalhar em casa, né, lá em Porto Alegre, tal como aqui também. A ideia que eu trouxe aqui, por isso que eu comentei com o João sobre esse título aqui, eu quis sair um pouco daquilo que eu já publiquei, né, sobre o tema, e peguei outras coisas originais, né, sobre o Dobzhansky, e esse título me ocorreu pelo seguinte: o Dobzhansky tinha uma ambivalência, vou chamar assim, em relação a muitas pessoas, inclusive seu grande ídolo, que era o Thomas Hunt Morgan, né? Mas ele também escrevia cartas criticando profundamente o Morgan, especialmente para um outro russo, né? Que era muito amigo dele, e ao final das cartas pedia: tu destrói essa carta depois que tu leres, né? Parecia aquela série, uma série de ficção científica, né? Eu não me lembro mais o nome agora. E essa fita se autodestruirá em 5 segundos. Missão Impossível. Missão Impossível. E por onde ele passou, eu não sei na Rússia, né, ou na Ucrânia ainda, mas por onde ele passou, ele teve atritos com pessoas, né? E ele, ao mesmo tempo, gostava, mas também, de vez em quando, se desentendia com várias pessoas. Por isso que eu dei esse título aqui, né, tá? Inclusive com o seu grande discípulo predileto aqui do Brasil, que era o Clodovaldo Pavan, que a gente vai ver que no início ele chamava Clodovaldo Pavan, né? Ele adorava o Pavan, né? Muito justamente, né? Mas também, quando o Pavan começou a trabalhar com o Rinco Seara, descobriu aqueles puffs maravilhosos, como são os politênicos, né? Ele teve um certo choque do Dobzhansky, né? Ele mandou uma carta muito crítica ao Pavan, né? Então, por essas e por outras razões, algumas das quais aparecerão aqui, eu dei esse título, tá? Então, se eu estou sendo injusto com o Dobzhansky, bueno,
Ele não está aqui agora para se defender, o que eu posso fazer? Enfim. Então, e também uma das minhas inspirações foi esse livro aqui, ó, escrito pelo Edward Novitsky, que trabalhou com ambos, né? E vejam, é uma lembrança de um estudante desses dois aí. Então, Sturtevant e Dobzhansky, dois cientistas em conflito, digamos assim, né? Tá? Aliás, eles tiveram conflitos tremendos, essa dupla aí, né? E desde 1937 pararam de se falar, tão intenso foi, né? E depois, anos, lá, uns 10 anos depois, cada um escreveu para o outro, dizendo que lamentava muito o ocorrido e tal, mas porque o Dobzhansky descobriu alguns segredos do Sturtevant, que ele queria guardar 7 chaves pessoais, né? Um deles era quando o Morgan ganhou o Nobel, Morgan distribuiu entre os orientados ali, o pessoal da FAI-1, né? E isso era um segredo das 7 chaves. Eu não sei como o Dobzhansky descobriu e o Sturtevant ficou uma fera com ele. E a partir daí começou um afastamento. Mas foi o Sturtevant que deu todo o suporte para o Dobzhansky quando ele chegou em Nova York, na Columbia, em 27, né? Perdido, né? Sem saber o que fazer. E o Sturtevant que auxiliou em várias coisas, inclusive com passaportes na Polícia Federal. E o Dobzhansky tem uma carta que diz, olha, você salvou a minha vida, porque ele poderia ser preso, né, e ser deportado para a União Soviética, e lá seria talvez morto. Esse era o temor dele. Né? Então, de um grande amigo que foi o Sturtevant, acabaram se desentendendo profundamente. Né? E esse livro traz vários episódios que aconteceram entre os dois. Né? Tá, só para a gente entender aqui, né, isso aqui talvez seja o próprio William Lambert, que esteve aqui, deve ter falado sobre isso, mas não podia deixar de falar também. Onde nasceu Dobzhansky, na Nemirov, né, que aí tem o nome ucraniano mesmo, né, essa província, nasceu em janeiro de 1900 e faleceu em 18 de dezembro de 75. Portanto, há um mês de completar 76 anos. Ele viveu em Nemirov até os 10 anos, né? Isso aqui é uma contadora. Quando a família se mudou para Kiev, onde ele foi acabar fazendo a universidade. Né? Isso aqui é uma foto dele aos 15 anos. Já nessa época ele tinha conhecido um amigo, Viktor Alexandrovski, que eu acho que chama assim, Viktor Lushnik, que o introduziu na leitura da origem das espécies, né? Que é uma coisa que ele queria muito, né? Que também ele decidiu que seria um entomólogo. Né? Ele queria trabalhar com insetos. Né? Então, aos 15 anos, ele já tinha lido a origem das espécies. Né? Resta saber qual a tradução que ele usou. Há um aluno da USP Ribeirão Preto, né, que está se doutorando por agora, sobre traduções da origem das espécies. Né? É um trabalho belíssimo. Né? Ele apresentou no Congresso em Bauru, em 22, uma apresentação muito legal. Tem algumas traduções pavorosas, né? Eu mesmo tenho alguns livros do Darwin que são traduções horríveis. Então, olha. Só aqui é onde eu só botei para localizar onde é a província de Vinícius, lá, ali que fica Nemirov, norte lá para Kiev, né? Essa foto aqui é da quando o Dobzhansky se doutorou, em 24, né? Tá? Essa foto que ele me deu foi o William Lambert, que passou uma temporada lá em Porto Alegre, por 3 meses lá deu um curso também. E aqui uma foto de livro, essa foto, os amigos dele reuniram, mandaram para ele essa foto quando ele estava saindo de Kiev, né? Ia para Petrogrado, né? E essa foto está publicada no livro do Mark Ridley, né, de Evolução, né? Que é uma festinha que fizeram para ele. O Dobzhansky está aqui, ó, né? Aos 24 anos, portanto. Né? Bueno, agora, isso aqui é da História Oral para a Universidade de Colômbia, que é um depoimento que ele fez, tem mais de 600 páginas, né? Isso aqui é muito revelador de vários momentos da vida acadêmica dele. E aqui ele comenta, é uma curiosidade apenas, né? Alguém veio e anunciou as novas. Ele não tinha morrido, né? Ele morreu naquela tarde, noite, enfim. Então, ele disse, eu cheguei na cidade de Petrogrado. No dia seguinte, eu me encontrei na cidade de Leningrado.
Ele comenta isso com bom humor, né? Lá na História Oral. Né? Esse pesquisador, Yuri Filipchenko, foi o que convidou ele para ir a Petrogrado, né? Tá? Porque havia lido esse artigo aqui, que é o primeiro artigo que ele publicou sobre Drosófilo Melanogaster, esse periódico, esse nome bem simples de se entender, né? Em 1927, né? O ano que ele foi para os Estados Unidos. Né? Estudos sobre os múltiplos efeitos de certos genes em Drosófilo. Depois veio a ser chamado de efeitos pleiotrópicos, né? Um artigo grande, como a gente pode ver, de 331, a página primeira até 388, um artigo enorme. Então, Filipchenko leu esse texto, gostou muito e convidou o Dobzhansky para passar um tempo lá em Petrogrado. Né? Aqui, eu peguei uma entrevista do Garland Allen, isso aqui está publicado num livro de 64, que depois vai aparecer aqui. Vejam, isso aqui é importante para esse momento e depois eu vou voltar isso ao final. Né? Meu interesse em genética veio do meu interesse em evolução. O meu interesse em evolução, eu posso dizer, é filosófico, ele veio primeiro. E aí, ao final, eu vou comentar, na minha interpretação, que filosófico é esse, né? Está nesse livro aqui, ó, A Evolução de Teóricos do Dobzhansky, publicado em 94, perdão, editado pelo Mark Adams, que foi um autor que pegou os originais em russo, traduziu muitas coisas e mostrou que a genética na então União Soviética tinha a genética de populações, né, já estava bem à frente do que os americanos estavam fazendo, e ingleses também, né? Especialmente com aquele trabalho do Tchernikov de 1926, que só foi traduzido para inglês em 61, que é um espetáculo, né? Aquilo é uma síntese entre genética e evolução. O próprio Tchernikov fala isso, né? Então, aqui eu peguei um capítulo do Krementsov falando sobre isso, aqui está o nome, né? No primeiro quarto do século XX, né? Tanto institucionalmente como intelectualmente, a entomologia era uma das mais desenvolvidas disciplinas biológicas da Rússia, né? E o Dobzhansky se associou às sociedades entomológicas, trabalhou com coleópteros, né? Fez alguns trabalhos até sobre especiação de coleópteros, bem interessante. Esse livro tem muitas informações boas sobre Dobzhansky na Rússia, né? As suas origens, e depois a sua organização, né, vindo para os Estados Unidos em dezembro de 27. Bom, aqui já chegamos na USP, né? Essa foto é conhecida de todo mundo, é de um artigo publicado pelo professor Clodovaldo Pavan e Antônio Brito da Cunha, em 2003, no periódico da Sociedade Brasileira de Genética, né, chama Genetics and Molecular Biology, é o Dobzhansky na USP em abril de 43. Aqui está o Dobzhansky, né? Aqui está o professor André Dreyfus, aqui tem um casal de zoólogos alemães, que eram professores aqui, né? O professor Paulo Savaia, também conhecido, fisiologista, né? Depois a gente tem lá tem o Clodovaldo Pavan, que era o primeiro assistente do Dreyfus, o professor Antônio Brito da Cunha, né? Com quem eu fiz uma entrevista longa também, né? Tenho gravado, né? Sobre o Dobzhansky. Esse aqui também era um participante, era um dos assistentes, né, do professor Dreyfus, Edmundo Nonato, e depois o resto das pessoas não são conhecidas aqui, tá? São esses ali. Então, isso aqui em abril de 43, né? O Dobzhansky, na história oral, ele começa comentando sobre o Dreyfus, né? Faz um longo comentário sobre o Dreyfus, e depois sobre o Pavan, comentários longos também sobre o Antônio Brito da Cunha. Muito interessante. Eu vou omitir aqui isso, se alguém depois perguntar, a gente pode ver algumas coisas. E eu trouxe também outros arquivos que eventualmente poderia usar para ilustrar alguns aspectos. Né? E aqui o famoso prédio, né, do Palacete da Glete, é uma publicação da USP, comemorando 80 anos da USP, né? É uma fonte muito rica de informações sobre o que funcionava aqui, né? A zoologia, parte da genética, inclusive química, tinha uma parte também que eu acho que era no porão, né? A sala do Dobzhansky, quando ele veio, ficava lá em cima, né?
E aqui tem o professor Carlos Vilela, que é um dos editores aqui, né, um drosofilista muito interessado em história também, na genética, né? Ele começou a organizar mesmo o centro de memória aqui, ótimo, né? Então, é um belíssimo livro de informação, é de 2014, né? Sobre os primórdios da genética e outras áreas do conhecimento também. Aqui eu transcrevi uma parte de uma carta do Dobzhansky para esse grande amigo dele, que era um russo também, Miroslav Demeretz, né? É uma carta de abril de 43. Vejam bem, o que quer dizer aqui? Ó, faz um pouco mais de um mês que eu estou aqui, né? Que eu deixei em Nova York. E menos de 3 semanas que eu cheguei em São Paulo. Eu tive e estou tendo um tempo esplêndido, né? Estou desfrutando completamente, né? Então a gente vê que ele gostou muito de chegar aqui, porque no segundo ou terceiro dia já foi a campo. Ele queria muito estudar espécies drosófilas dos trópicos. Ele tinha uma ideia que ele comenta na história oral. Ele achava que nos trópicos não devia de ter deriva genética, porque era sempre clima tropical e tal, né? Não tinha inverno e tal. E depois ele comenta na própria história oral que ele se equivocou, né? Porque, na verdade, embora não tenha estação fria, tem estação seca. Isso faz flutuações grandes no tamanho das populações. Então, ele se deu conta desse equívoco. E aí mesmo na história oral, depois ele comenta isso. Mas aqui tem um outro ponto interessante nessa mesma carta que a gente vai ver agora. Depois de algum tempo gasto inevitável, né, contingente ao começo do trabalho no novo lugar, ele especifica, tempo preenchido com preocupações sociais e novas amizades, digamos, né, eu comecei a fazer meu trabalho também. Isso está na carta do Demeretz, né. E aqui é interessante porque essa carta ela revela que essas contingências sociais para ele eram um certo estorvo, porque ele era uma máquina de publicar, né? Isso atrapalhava o seu trabalho, né? Que a gente pode ver nessa frase seguinte dele, ó, que está é uma publicação de todos os artigos da genética de populações naturais, do 1 ao 43. 43 é póstumo, né? Já é de 76. Os editores são Richard Lewontin, John Moore, William Provine, né? E o Bruce Wallace. O Wallace foi orientado pelo Zansky, o Lewontin também, o John Moore não. E o Provine foi um historiador da biologia evolutiva. Vejam essa frase que está no capítulo comentado pelo William Provine. Um mês sem um artigo enviado para a publicação é um mês perdido. É muito esclarecedor isso sobre a filosofia dele. Há um historiador do grupo do Morgan, Robert Curran, né, que tem um livro muito bom chamado Lords of the Fly, Senhores da Mosca, né, onde ele mostra que todo o laboratório do Morgan, incluindo aí o Zansky, quando ele chegou lá em 27, estava montado para produzir, publicar. E tem tabelas lá com o que cada um publicou em um certo período de tempo. Então, e o Dobzhansky, nas palavras desse Robert Curran, né, o Dobzhansky mudou a economia moral do grupo, porque todos trabalhavam dentro de um projeto grande, cada um abordava um tema específico. E o Dobzhansky, desde o início, ele submeteu isso, mas 2 anos depois ele já queria fazer projetos próprios, e começou a se separar um pouco do grupo. Até que, em 1936, ele faz um grande projeto sobre Drosophila pseudo-obscura, né, para fazer trabalhos no campo. Né, tá? Criou uma série, que é essa série genética de populações naturais, que são clássicos, né, da genética desde os anos 38, o primeiro trabalho publicado aqui em 1938, com inversões cromossômicas em diferentes locais, né, um trabalho muito legal também. Então, o Dobzhansky tinha essa preocupação em publicar e publicar. Tá? Bom, nessa carta ainda para o Miroslav Demeretz, né, aparece o primeiro elogio do Dobzhansky a Pavan, que a gente vai ver aqui. Ó. Aqui tem um jovem muito brilhante, com o nome Clodovaldo Pavan, que é um drosófilo, geneticista drosófila embrionário, digamos assim, tá?
Aí ele vai fazer uma sugestão de algumas coisas para ajudar o Pavão, né? Mas aqui já se revela o primeiro elogio dele ao Pavão, e ele realmente admirava muito o Pavão, né? Que, de fato, o acompanhava em todos os trabalhos de campo, né? E era uma pessoa muito dedicada, né? Há uma publicação onde o Pavão e o Brito da Cunha comentam os seus horários de trabalho, que iriam assim das 9 ou 10 da manhã até as 9 ou 10, 11 da noite. Né? Então, e o Dobzhansky era outro que trabalhava também muito tempo. Só para a gente ter uma ideia que digamos, o amor do Dobzhansky pelo Pavão foi bem precoce, né? Desde o início já, né? Depois veio um pouco de rancor também. Agora, nessa mesma carta, ele fala, no verso dessa carta aqui, há uma lista de membros desse laboratório que estão trabalhando ou estão para trabalhar com Drosófilo, para a inclusão no próximo boletim do Drosófilo Information Service. Esse é um periódico muito prático que os drosofilistas criaram. Cada um podia publicar aqui pequenas técnicas que ajudariam no cultivo de drosófila, de abordar certos temas, né? E tem até hoje essa publicação, né? Ela é muito informativa para aqueles que trabalham e trabalhavam com drosófila. Então, vamos ver a lista que o Dobzhansky envia para o DENRETS, né? Para ser incluído no Drosophila Information Service. Aqui, o André Dreyfus, chefe do departamento, Rosina de Barros, primeira assistente, Clodovaldo Pavão, assistente, Ademundo Nonato, que apareceu na foto, também, e também pode incluir o próprio Dobzhansky, segundo ele está afirmando aqui na carta. Né? Bom, aqui tem uma coisa que durante muito tempo me deixou curioso, né? É sobre o fato da Rosina de Barros ser a primeira assistente. E é difícil da gente encontrar informações sobre a carreira acadêmica dela, mas já em 43 ela estava fazendo doutorado, né? Trabalhava com tardígrados, né? Morfologia, enfim, de tardígrados, mas tinha trabalho já com drosófila, alguns dos quais muito bons, né? E ela nunca foi incluída no grupo do Dobzhansky, né? Não apenas em 43, mas depois em 48, quando ele ficou um ano aqui, né? Ela nunca foi incluída no grupo. E agora eu vou mostrar algumas coisas sobre essa pessoa que durante um longo tempo eu tive não encontrava material sobre ela, e finalmente, ao preparar essa apresentação aqui, encontrei uma fonte muito rica de informações. Aliás, em 2022, no encontro da Associação Brasileira de Filosofia, História da Biologia, houve um trabalho apresentado por uma orientada professora William Pereira Martins, né? A professora Ana Paula Brito, que apresentou um trabalho sobre a Rosina de Barros. Então, aqui aparece a Rosina de Barros já circulada. Isso aqui é uma publicação da revista Ciência e Cultura, no site que tem essa publicação, já assinalado, isso aqui não fui eu que marquei, né? Aí a Rosina de Barros. Aqui também aparece aqui o casal alemão, Ernst Marcos e a esposa, né? O professor Dreyfus, e aqui outros conhecidos, deixa eu ver. Não, os outros aqui mais jovens eu não conheço nenhum. Aqui, o Pavão não aparece aqui também. E depois eu descobri essa foto também aqui, na tese de mestrado dessa pessoa, que eu já vou identificar daqui a pouco, né? Malinowski é o sobrenome, né? Então aqui está a Rosina de Barros, aqui eu marquei aqui, ó, a Rosina de Barros, está com o amarelinho ali, né? E esse personagem sempre me intrigou, né? Primeiro eu perguntava, porque o catedrático era o professor André Dreyfus. Quando ele se aposentou, não foi ela que o substituiu, ela era a primeira assistente. Então eu comecei a especular umas teorias conspiratórias, né? Mas depois, na tese dessa autora aqui, ficou esclarecido, né? Mas a gente vai também descobrir coisas interessantes, que ela realmente era, de uma certa maneira, segregada lá no grupo, não só pelo Dobzhansky, mas também pelos próprios colegas homens, né? Então, olha aqui, ó, aqui ainda estou usando a referência da ciência e cultura, ó, veja, aqui me intrigou bastante. Em 51, ano que ainda não havia mulheres catedráticas na USP, Rosina de Barros assumiu um papel crucial após a morte de Dreyfus, em 52, né?
tornando-se a primeira assistente do professor Pavão. Vejam, assistente do professor Pavão, ela era a primeira assistente de Dreyfus, e eu fiquei, mas como? O que está acontecendo aqui, né? E depois ela assumiu a cátedra em 53. Depois eu esclareci com essa tese de mestrado dessa aluna lá da História da Ciência da PUC, aqui de São Paulo, né? Então, esclarecendo agora. Então, aqui está uma parte que eu transcrevi do mestrado, é da Evelyn Malinowski, né? Dessa tese de mestrado em 2020. Após a morte de Dreyfus em 52, devido a complicações cardíacas, Pavão assumiu a cátedra. Com apenas 33 anos de idade, torna-se o catedrático mais jovem da USP. Ele foi o único inscrito no concurso de títulos e provas para o provimento de cargo de professor catedrático. E aqui esclarece, este concurso exigia que o candidato tivesse o título de livre docente, e a professora Rosina não detinha essa prerrogativa. Então, foi muito esclarecedor para mim, porque eu tinha muitas dúvidas sobre isso, e então a gente sabe, quando a gente não conhece alguma coisa, fica imaginando, né, ou fantasiando algumas coisas, né? Mas finalmente ficou bem esclarecido isso, né? Aqui está uma página inicial da Evelyn Moraes da Silva Malinowski, entre planárias, tardígrados e drosófilas. As contribuições de Rosina de Barros, nasceu em 1909 e faleceu em 94, para a institucionalização da genética no Brasil. Mestrado em História das Ciências. Né? Esse mestrado me ajudou bastante. Né? Agora, vejam bem, ó. Agora, estou usando um pedacinho de um artigo, um capítulo de livro que eu publiquei em 2022, que já vai aparecer aqui. Ela estava realizando seu doutorado em 43 sobre anatomia de platoninos, e também trabalhava com tardígrados. Todavia, ela também trabalhou com drosófilo, e publicou artigos como autora única ou em colaboração com André Dreyfus nos anos seguintes. E ela seguiu trabalhando com drosófilo de modo independente do Dobzhansky quando ele retornou ao Brasil em agosto de 48. E permaneceu por um ano. Mas ela jamais fez parte da equipe. Né? Jamais fez parte da equipe. Né? Isso está nesse capítulo que eu publiquei nesse livro, editado pela professora Ana Barona, uma historiadora mexicana. Né? Eu gostei muito de fazer esse capítulo aqui, especialmente a minha discussão está bem, eu diria, aprofundada no período que o Dobzhansky veio ao Brasil. Que é o período que eu abordo bastante longo, né, mas até os anos 50, está bem detalhado, a década de 60 ficou um pouquinho menos detalhado do que a primeira, que era a que me interessava mais mesmo. Tá. Olha aqui, ó, um dos rancores do Dobzhansky era exatamente em relação à Rosina de Barros. Né, tá? O que ele diz aqui numa carta ao Sr. Wright, seu grande amigo e ídolo? Ele diz numa carta mais quando ambos estão velhos, ele diz, você é meu ídolo. Todo mundo tem um ídolo, e você é meu ídolo. Então, por quê? Ele assistiu o Sr. Wright num Congresso Internacional de Genética em 32, o primeiro encontro deles, lá em Ítaca, na Universidade de Cornell. E o Sr. Wright apresentou lá as famosas paisagens adaptativas, né, que ele desenvolveu, depois desenvolveu a estatística F, né, e o Dobzhansky ficou apaixonado por aquilo. Inclusive, na genética da espécie, transcreve uma figura, né, que é uma das mais simples do trabalho. Né? E depois o Sr. Wright ficou consultor dele para análise de dados. Né? Ele consultava o Sr. Wright para tudo, inclusive quando esteve aqui no Brasil, em 43, manda uma carta dizendo, olha, a gente tem aqui umas 20 espécies de drosófilo, qual que eu devo trabalhar? Imagina o Dobzhansky perguntando isso para o Sr. Wright, né? E o Sr. Wright dá uma resposta óbvia. Não, escolhe a mais comum e depois a mais rara. Trabalha com essas duas. Bom, aí ele escolheu outra espécie. Mas ele tinha uma dependência de metodologia de trabalho com o Sr. Wright. Ficou uma associação muito intensa entre os dois. Né? E o Sr. Wright, né, eu examinei muitas cartas dele quando eu trabalhei lá na Universidade de Cornell. Né? Ele tinha uma paciência franciscana para responder cartas de muitas pessoas, ele respondia cartas longas para pessoas leigas que consultavam. Né? Bom, vamos a essa carta aqui do Dobzhansky. Faz um pouco mais de um mês que eu cheguei ao Brasil, estou já estabelecido.
é menos divertido, eu suprimi algumas partes que não interessavam, é menos divertido quando a professora Rosina de Barros, a primeira assistente de Dreyfus, e ela nunca perde a oportunidade de destacar que ela é a primeira assistente, enquanto que o Pavão é meramente o segundo, e o Antônio Brito da Cunha não menos que o terceiro. Decide ela, Rosina, usar DDT como uma precaução contra ácaros, né? Bom, então, e não é o único momento em que ele vai falar mal da Rosina de Barros. Ele tinha realmente um rancor em relação a ela. É muito interessante isso, né? E há correlação disso com mulheres trabalhando com o Dobzhansky. A única mulher que trabalhou, inclusive trabalhou 2 anos na Universidade de Colômbia com ele, foi a Hanna Malogolovkin. E a gente vai ver depois aqui, mais adiante, uma correspondência por e-mail, fiz com o professor Fábio de Mello Sene, que trabalhou aqui nessa universidade, depois em Ribeirão, né? Algumas coisas muito interessantes sobre o comportamento do Dobzhansky, né? Eu tenho sérias dúvidas se foi a professora Rosina que decidiu usar DDT, porque ela trabalhava com invertebrados, ela sabia perfeitamente que ia matar culturas de drosófila e outras, né? Porque eu fiz uma relação dessa acusação que ele faz aqui em relação à Rosina com outra que ele fez para um professor aqui da USP, da genética da época, o professor Luiz Edmundo Magalhães, e no projeto grande de 1955-56, para trabalhar com drosófilas nas ilhas de Angra dos Reis, eles iam liberar drosófilas no laboratório, com inversões conhecidas e certas frequências, para ver como se comportavam na natureza. E esse experimento falhou, deu errado, né? Pelo que se sabe, estava errado desde o início, né? Quando deu esse problema nesse projeto de 55, ele acusou o Luiz Edmundo de ter sabotado o experimento. Isso atingiu muito o então jovem doutorando na época, né? Luiz Edmundo Magalhães, inclusive o Dobzhansky fez ele tocar a sua tese de doutorado. O Luiz Edmundo queria trabalhar com taxonomia de drosófila, ele queria trabalhar com isso, né? E enquanto eles estavam trabalhando nesse primeiro projeto de 43, o Pavan fazia reuniões com o Dobzhansky sobre um projeto a desenvolver aqui nesse período. E teria dito, isso está escrito num artigo publicado, né, por Luiz Edmundo Magalhães e Carlos Vilela, professor aqui da USP também, o Pavan se encontrou com o Luiz Edmundo e disse: olha, tu vai ter que trocar o teu projeto. O Dobzhansky não quer que tu trabalhe com taxonomia, vai ter que trabalhar com dispersão de drosófila, com experimentos a campo sobre isso. E disse para ele: se tu não fizer isso, tu está fora do curso. Então, vejam, além de ser extremamente autoritário, né, isso várias pessoas com quem eu falei, entrevistei, comentam esse ponto, Dobzhansky era uma pessoa muito autoritária, né? Ele simplesmente tirou um estudante de doutorado, mudou seu projeto, né, quando ele já estava em andamento. E assim como ele acusou o Luiz Edmundo de Magalhães de ter sabotado o projeto, sem ter qualquer prova disso, eu tenho alguma desconfiança de que essa acusação aqui pode não ser verídica, né, tá? Porque ele tinha uma antipatia muito grande com essa pessoa. Tá? Ok, vamos adiante aqui. Agora, isso aqui eu descobri também no mestrado dessa pessoa aqui, da Evelyn Moraes Malinowski, que Rosina de Barros não era muito considerada por seus colegas do Departamento de Biologia Geral, pode ser lido neste comentário transcrito da dissertação da Evelyn, né? Essa citação aqui, ó. Isso está na página 25 da tese de mestrado. Percebe-se que a professora Barros, dentro da hierarquia do laboratório, ocupava um cargo de grande importância. Ela era a primeira assistente, estando acima dela apenas o professor catedrático André Dreyfus. Né? Ainda assim, ao longo do documentário, esse documentário é a História da Genética no Brasil, é um vídeo, né, com depoimentos de geneticistas, que conta apenas com entrevistas a pesquisadores do sexo masculino, não há maiores citações a ela. Né? É curioso isso, porque
ela realmente ela estava segregada ali do grupo principal, né, que estava junto ao Brudzinski. No entanto, eu comento aqui, ó, professores como André Dreyfus e Ernst Marcus eram exceções, pois admiravam Rosina de Barros. E uma prova disso é o modo elogioso como se refere a ela em documentos dirigidos ao diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na ocasião em que ela se candidatava ao doutorado. Vejam bem aqui, ó. Um comentário do André Dreyfus aqui, ó. O simples enunciado dos cargos e trabalhos exercidos por Dona Rosina de Barros é a mais clara prova de que a candidata satisfaz todos os requisitos exigidos para prestar as provas de doutoramento. Em todos esses cargos, sempre se ouve com grande perícia e aplicação. E o comentário do professor Ernst Marcus, considerando ter a senhorita candidata mantido desde o encerramento dos seus estudos, realizados com êxito e entusiasmo invulgares, contato com a zoologia, estudando vários grupos de animais microscópicos e ensinado no colégio universitário e na própria faculdade, aí eu suprimi umas partes que não interessavam, entusiasmo científico da senhorita candidata, cuja dedicação à ciência pura sempre causou grande admiração e alegria aos seus professores. Então, ela foi muito elogiada por 2 professores, mas seus colegas não fizeram qualquer referência a ela nesses depoimentos para a história da genética no Brasil. Ela tinha trabalhos com Drosophila muito bons, né? Eu tenho vários deles, né? Analisei que ela era autora única ou associada ao professor Dreyfus. E ela sempre esteve à margem do grupo. Então, é uma coisa muito interessante essa segregação. Então, quais foram os doutorados naquela época no Departamento de Biologia Geral? A primeira foi a Rosina de Barros, em 43, depois o Pavan, depois o Dani Bitacui. Isso é a fonte dessa dissertação de mestrado. Ela tem muitos documentos digitalizados, então tem muitas fontes, né, de segurança quanto aos dados que ela estava falando. A Rosina, ó, ela foi nomeada catedrática em 53. E depois se aposenta em 58, aos 49 anos de idade. Né? Eu queria muito ter material sobre ela e até, eventualmente, né, ter conversado. Ela faleceu em 94, né? Não tive a menor chance. E através dessa tese de mestrado aqui, eu esclareci vários pontos sobre por que o Pavan é que assumiu a cátedra, não ela, né? Porque ela ainda não tinha lido vocês. Mas depois ela assumiu em 53. E aqui na dissertação tem os documentos do reitor nomeando ela como catedrática e tal. E aí, Aldo, seria catedrática em qual cadeira? Eles falam? Catedrática, pois é uma boa pergunta. Catedrática no Departamento de Biologia Geral, não me lembro se havia uma especificidade. Tá. A propósito, assim, se alguém tiver alguma intervenção, por favor, sinta-se à vontade para falar aqui, fazer algum comentário, alguma coisa que eu possa me equivocar aqui, por favor. Bom, aqui, ó, agora, essa foto quem me deu foi o William Lambert, né? A dúvida aqui que ele teve, ele me perguntou, por isso que está ali 43 ou 48, eu disse, eu também não consigo saber. Eu procurei ver se eu conseguia identificar alguém, né? Para ter uma ideia se é 43 ou 48. Então, essa é uma aula dele, né? Quando ele veio em 43, aí tem uma outra coisa muito legal. Ele deu um curso, primeiro seria um curso de princípios de evolução para o pessoal do departamento. E depois se decidiu, que eu não sei como foi feita essas tratativas, se decidiu dar um curso geral para o público geral e para pessoas da universidade, que teve mais de 100 participantes. Né? E aí tem coisas muito interessantes, né, que eu comento num artigo de 23 sobre isso, né? Foi uma oportunidade única de dizer que a evolução havia chegado a uma unificação via genética, né? Que os pesquisadores podiam falar a mesma linguagem, é claro, a linguagem da genética, né? Que pela primeira vez se usava experimentação para resolver problemas de evolução biológica, né? E, portanto, isso era uma preocupação na época, né? A biologia evolutiva, ela estava fazendo aquilo que a física já fazia há muito tempo, né? Tinha uma parte teórica
todos os modelos matemáticos, Fisher, Haldane, Sewell Wright, que deram bases matemáticas para a síntese evolutiva, que ninguém entendia, na verdade, na época, todos são bem complexos, né? Especialmente os trabalhos do Fisher, que tem uma matemática, parece estratosférica, ninguém entende, ele cria algumas coisas assim, muito estranhas, né? Aliás, o teorema fundamental da seleção natural dele, de 1930, tem partes que ninguém entendia, tem publicações sobre isso. Algumas passagens que ele fez que não ficam claras, né? Tem vários trabalhos publicados nos anos 60 e 70 sobre esse teorema do Fisher, que é um teorema basicamente o enunciado ele aqui. Uma população em qualquer momento ao aumento no valor adaptativo médio da população é proporcional à variância genética dos indivíduos da população. O que é intuitivo isso, né? Quanto mais variabilidade genética e aptidão, mais muda de uma geração para outra. Se todos são parecidos, muda pouco, né? Então, faz sentido, é intuitivo, né? E o Fisher chamou o teorema fundamental da seleção natural e o comparou com a segunda lei da termodinâmica, a importância, né? Que, na verdade, depois se mostrou que há exceções a esse teorema. Também tem trabalhos publicados sobre isso. Por que eu estou... Agora me perdi também, eu saí um pouco do script aqui, me perdi. Você estava trazendo a imagem de uma evolução unificada? Sim, exatamente. Especialmente que a genética, a evolução, tem uma parte teórica com esses autores, esse trio famoso, depois nos anos 60, a Moto Kimura, né? E que tem uma parte experimental. Então, a biologia evolutiva estava tal como a física. Todos os que cita isso, inclusive. A genética é uma disciplina que, tal como a física, tem um componente teórico e um componente experimental. Todos na biologia se comparavam à física durante uma época, né? A física era considerada a rainha das ciências durante muito tempo. E se igualar à física era um elogio para a biologia evolutiva, né? Hoje em dia, já há algum tempo, isso parou, né? Felizmente. Então, o que se pode reduzir desse curso que foi para uma quantidade enorme de gente? Era divulgar essas coisas que tinham sido obtidas, né? Havia uma unificação da biologia, todo mundo usava a mesma linguagem, que era a linguagem da genética, que, a meu critério particular, né, acho que trouxe muitos prejuízos para o entendimento da evolução. E agora, desde o início do século XXI, existe um movimento muito grande para deslocar o centro das explicações evolutivas dos genes para o organismo de volta. Tá? Então, isso é um papo muito legal, isso para um outro momento, assim, né? Chamada síntese evolutiva estendida se centra no organismo, não nos genes, né? É uma fascinante também. Então, eu imagino que o curso foi estendido para várias pessoas da universidade de fora da universidade, leigos poderiam fazer esse curso. E um artigo de Pavan e Brito da Cunha, de 2003, eles comentam de uma maneira muito efusiva de que esse momento era uma renascença na Universidade de São Paulo, né? Com esse curso do Dobzhansky, que eu acabei de ver hoje de manhã, as traduções das aulas dele, né? Que é um documento lindo que tem aqui, que foi baseado na segunda edição do Genética e a Origem das Espécies. Pois não? Ele falava em português, isso está contado no artigo. Ele treinava antes, junto com o pessoal do Pavan, Brito, né? Treinava a falar em português. E depois a aula ele dava em português. E logo, rapidamente, ele passou a falar razoavelmente bem português. Ele tinha uma habilidade muito boa para falar outras línguas, né? Ele se orgulhava bastante disso, né? Então, ele era parente distante de Dostoiévski, então ele se orgulhava disso, e era mesmo, né? Não era a invenção dele. A mãe dele era parente mais próximo. Paulo, uma perguntinha, assim, talvez você vai chegar nisso ainda, assim, você escreve alguém assim, um sinal, um estratégico. Isso. Esse método de investimento no Brasil era tudo assim, muito focado no acesso a Mosquinhas, história natural no Brasil, ou tinha alguma outra motivação? Ele queria muito estudar drosófilos tropicais, né? Esse era o interesse dele.
E quando ele chegou aqui, ficou maravilhado, porque ele, nos primeiros dias, foi para a Mata Atlântica, e lá, já depois de escrever um artigo, né, uma publicação da universidade, né, espécies de drosófilas, né, já descreveram 20 espécies novas de drosófilas. E, então, ele estava maravilhado com a diversidade que encontrava aqui. Depois ele trabalhou no Amazonas, um pouco também, no Belém do Pará, né. Pelo que eu entendo, que eu já li sobre ele, das coisas dele, ele estava interessado em estudar mecanismos de evolução com espécies tropicais. Ele queria comparar com o que ele tinha obtido lá nos Estados Unidos. Né? E aqui ele fez trabalhos bem interessantes, né? E também teve alguns projetos, assim, digamos, furados, né? Que acabaram dando nada, né? Mas me parece que era esse o interesse, era em publicar. E ele tinha... Ele comenta isso não apenas na história oral, mas em cartas também, né? Ele tinha um receio, quando ele voltasse para os Estados Unidos, ninguém mais ia trabalhar aqui. Porque ele tinha, e ele comenta isso, eu vou destacar aqui daqui a pouco, os pesquisadores brasileiros, ele disse, depois que se doutoram, vão para a administração e largam pesquisa. Então ele tinha esse temor, né? Mas ele, por sorte, pegou 2 aqui, Pavan e Brito da Cunha, que seguiram muito bem, né? E num artigo que eu publiquei, eu faço um levantamento do que foi publicado sem o Dobzhansky como autor. É tanto quanto o Dobzhansky publicou fora. Porque ele, num certo momento aqui da história oral, depois que ele brigou com os brasileiros, ele tenta desfazer um pouco dos brasileiros. Que quando eu saí de lá, passaram a publicar coisas de segunda categoria. É algo assim que você afirma, uma palavra dura assim, né? E, na verdade, a gente pode mostrar que não, que o grupo daqui da USP, continuou trabalhando em alto nível para a época, né? Publicando intensamente, como o Dobzhansky faria também, né? Então, o Dobzhansky, quando ele tinha essas rusgas, ele acabava sendo injusto com pessoas daqui, né? Isso foi sempre assim, ele sempre se manifestou de forma, a mim me parece, injusta. Mas uma coisa que eu queria comentar sobre esse artigo de 2003, publicado no Genetics and Molecular Biology, Pavan e Brito da Cunha, que eu considero um artigo um pouco ufanista. Eles tratam como se o Dobzhansky, tendo vindo aqui, eles usam essa expressão, era uma renascença para a biologia na Universidade Brasileira e na USP. Bom, eu resolvi fazer um contraponto. Eu fui pesquisar numa obra que tem 3 volumes, editado pelo Shozo Motoyama, foi um historiador, né? Ali eu consultei artigos de evolução, artigos de botânica, de paleonto, de genética mesmo, e evolução. Ninguém cita o Dobzhansky nos anos 40. Né? Então, me pareceu assim, que aquela renascença era mais um desejo dos autores do artigo, e não que parece que a influência dele em outros colegas aqui da universidade, de outras áreas, não teve essa repercussão que teve, porque todo mundo continuou trabalhando nas suas linhas de pesquisa. Não foram influenciados, porque eles dizem que o Dobzhansky teria influenciado o pensamento científico aqui. Não me pareceu. Então, para a gente ter cautela com esse entusiasmo assim, de autores que trabalharam sobre Dobzhansky, que trabalharam com ele aqui. Né? Eu me lembro muito bem de congressos de genética, né, que o Dobzhansky era, vou usar uma metáfora, que era Deus no céu e o Dobzhansky na terra. Né? E falar mal do Dobzhansky era uma heresia. Quem primeiro ouvi falar criticamente sobre o Dobzhansky num seminário lá em Porto Alegre, que me deixou espantado, foi o Fábio de Mello Sena, fazendo críticas severas à metodologia de alguns trabalhos feitos pelo Dobzhansky e publicados na época. Né? Então, foi um espanto, tem alguém que está criticando o Dobzhansky, mas só poderia ser um jovem mesmo, né? Que na época era o Fábio Sena. Os velhos, não. Quem estudou com o Dobzhansky, eu defendia até a morte. Né? Então, é preciso alguém que quebre esse círculo, né? de defensores e discípulos do Dobzhansky. Foi a primeira vez que uma pessoa criticou o Dobzhansky. Depois eu vou mostrar uma carta do Fábio. Se me permite, como orientando o Fábio Sena, eu também ouvi algumas coisas sobre ele. Eu associava muito à Fundação Rockefeller.
Sim. E os interesses da Fundação Rockefeller, né, que despejou muita de dinheiro aqui no departamento, que tinha agricultura há 120 anos de pesquisa. Exatamente. Lá em Porto E que Alegre, veio com a Guerra Fria. Exatamente. Comunismo e tal. Então, o Fábio Bezerra disse que ele desenvolveu esse no Brasil, mas não muito. Por isso, quando ele trouxe. Pois é. Lá em Porto Alegre, que a genética começou em 48, com a vida do professor Antônio Cordeiro, para cá, se elogiava muito o Harry Miller Jr., que é da Fundação Rockefeller, porque ele ia lá nos laboratórios de Porto Alegre e perguntava: o que é que vocês precisam? Freezer, refrigerador, não sei o que mais. E ele doava, conseguia doar tudo isso, dinheiro para comprar. Né? E o pessoal lá dizia, e não comprava nada, só que a gente publicasse artigos. Né? Então, esse Harry Miller também, todo mundo elogiava, né? Parece que era uma pessoa agradável também, enfim. Mas a Fundação Rockefeller foi fundamental também. E nos anos, na época da Segunda Guerra, né? Ela diversificou seu interesse, passou a trabalhar com financiar pesquisas na área de biologia. Né? Antes financiava muito a física e também a área da medicina tropical. Né? Eu acho que, desculpa, no História da Genética do Brasil, não sei se faz sentido, Aldo. Dizem que ela, com a guerra, não conseguia mandar dinheiro para outras partes do mundo e que aí ficou mais fácil de mandar para a América Latina. Exatamente. Há uma tese de doutorado que eu tenho a publicação do livro, na área de sociologia, né? Norte-americanos no Brasil. Tem comentários muito legais, porque a Fundação Rockefeller discriminava entre pesquisadores pró-comunismo e pesquisadores pró-americanos. Não financiavam pró-comunistas. Eles segregavam completamente. É um livro bem interessante. Né? Norte-americanos no Brasil, se chama. Bueno, então essa foto eu não sei exatamente se é 43 ou 48. Bom, um fragmento da entrevista de Dobzhansky para a História Oral, né? A Barbara Lamb depois publicou um livro sobre o Dobzhansky, né? Em 65, 66, né? Onde ela usa várias partes da História Oral também. O que diz o Dobzhansky aqui, ó? Ele está falando sobre Portugal, Brasil, e o que ele diz aqui, ó? Portugal e Brasil são 100% maravilhosos, o resto 100% ruim. Ou ruim, por quê? Aí ele diz, não, eu não quero dizer exatamente isso. Né? Naturalmente, essa dedicação ao prazer tem claramente desvantagens. A dedicação ao prazer traz muito frequentemente, né, maus resultados. Se você tem que fazer qualquer trabalho, se você vai fazer qualquer trabalho. Todo mundo, né, é tremendamente entusiasta no começo, mas quando se tem que trabalhar, simplesmente não acontece. Em particular, nada é preparado adiantadamente, né? Mesmo quando a preparação é necessária. Ele passa um bom tempo fazendo comentários sobre isso, e a entrevistadora pergunta para ele, né, o senhor tem grande conhecimento de vários países da América Latina, já visitou o Chile, Brasil, tá? Moraria em algum país da América Latina? Ele primeiramente diz, eu moraria no Chile, que me parece um país mais interessante. Aí ele pensa um pouco e diz, não, eu não moraria nem no Chile, nem no Brasil, nem em nenhum lugar da América Latina. E dá uma explicação fajuta lá, né? Mas ele parecia ter, bem claramente, algum preconceito, né? A gente pode notar aqui que agora, na continuação, ele vai fazer um comentário crítico sobre o Pavão. Né? Vejam bem aqui, ó. Meu bom amigo professor Pavão, ele é puro italiano, de descendência italiana, mas culturalmente 100% brasileiro. Não pode fazer qualquer coisa para amanhã. Amanhã toma conta de si próprio. Né? Frequentemente não acontece que ele toma conta de si próprio. Então, ele também criticava esse ponto de vista do Pavão, que é de improvisar coisas, né? Mas tece muitos elogios ao Pavão, depois eu tenho várias cartas dele para o Pavão e vice-versa, né? E quando o Pavão começou a diversificar a sua linha de pesquisa para a Rincociara, aí houve um certo cisma entre eles, né? O Pavão tem uma carta muito crítica aos trabalhos do Pavão como Rincociara. Mas é claro que na história oral
ele não perde a oportunidade de fazer comentários pessoais também. Ele fala do Pavão, tremendamente bem sucedido com mulheres. Tinha várias ao mesmo tempo. Ele comenta isso, né? Falando do Brito da Cunha, que era um cara mais fechado, né? Mas muito estudioso, muito culto, ele comenta sobre o Brito da Cunha. Eles têm esse comentário bem pessoal sobre o Pavão. Bom, que exceções o Dobzhansky mencionou na história oral quanto ao comportamento de deixar de trabalhar após o doutorado? É verdade que houve época em que isso foi relativamente comum. Muita gente fazia doutorado e depois que fez doutorado, largava o trabalho, ia fazer administração nas universidades, né? Mas me parece que depois que se estabeleceu nos diferentes departamentos o regime de tempo integral, dedicação exclusiva, isso parou de acontecer. Né? E aí se passou, as pessoas trabalharam intensamente muito depois do doutorado. Mas, em parte, Dobzhansky até que tinha razão para a época. Né? Mas as exceções que ele comenta são a Shana, eu estou acostumado a chamar Shana, tá? Não tem problema. Eu vejo que muitos chamam Hana. Né? Então, me parece foneticamente mais fácil chamar Shana, porque essa coisa de falar lá pela distância me dá uma... E o Flavio Estevam Keller, agora vamos ver um pouco o que ele falou na história oral. Tá? O que ele diz aqui? Ó. Isso aqui é uma matéria que saiu na revista Pesquisa FAPESP, que tem muita coisa legal, né? Eu tenho vários trabalhos de PDF da revista FAPESP, recebo, né? Muitos materiais deles, né? Porque uma vez eu dei um parecer sobre o projeto, e aí eles me mandam tudo, é uma maravilha. Assim. O que ele diz aqui? Ó? História oral, página 531. Há duas pessoas no Brasil que são exceções. Uma é Shana Malomolov, que depois que casou, se chamou Malomolov de Coro. No momento, na Universidade de Colômbia, ela passou 2 anos lá, fez trabalhos lindíssimos, né? Inclusive, pela primeira vez, eles encontraram um problema que existia aqui nas linhagens de Belém do Pará. Havia um certo tipo de cruzamento que não dava prole, tinha esterilidade total, né? A Shana descobriu que tinha uma bactéria, que é Wolbachia, né, que causava isso. Ela estudou isso lá na Colômbia, publicou um lindo trabalho em colaboração com outro, né. Agora, ele diz aqui, ela realmente não é brasileira, ela é de origem judaica russa, né? Ela certamente trabalha, o que não é uma surpresa, porque ela não é uma catedrática. Ele achava, aqui de brincadeira, que chegando à catedrática, o cara largava a pesquisa e ia trabalhar com a administração. Tá? Mas para ele ela era uma exceção. Tá? E o outro, bom, aqui tem uma foto, aqui está ela jovem, né? Tá? A Shana Malomolov, aqui está o Dobzhansky, Delfins, Pavão. Essa aqui era uma argentina que veio para cá em 48, para ficar 1 ano, que Marta Weber. É uma personagem que me despertou interesse. Ela tem um trabalho que ela é coautora. E não sei que destino ela teve na Argentina. Uma época, um historiador argentino me convidou para a gente trabalhar também sobre ela, né? Mas o material é muito difícil de achar sobre ela, né? Então a gente desistiu. Mas é um personagem interessante. Tem apenas uma coautoria. Aqui está o professor Antônio Cordeiro, criador da genética em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Acho que aqui está o Brito da Cunha, né? Dobzhansky, Pavão. Bom, eu não conheço os demais aí. E agora uma mensagem do Fábio Ceni por e-mail, né? Em março de 22, ó. Ele diz o seguinte: quanto a Shana, grandes lembranças. Entre 72 e 73, quando eu já tinha terminado meu doutoramento, estava me preparando para ir para o Havaí, onde ele fez o pós-doutorado, né? Ela passou 1 ano no nosso laboratório em São Paulo. Ele era aqui da USP de São Paulo. Foi um período ótimo, muitas conversas, muitas histórias, muitas risadas. Ela havia tirado um sabático ali em Israel e resolveu passar em São Paulo. Não sei bem porquê, diz ele. Segue aqui, ó. Lembro-me que uma das mágoas da Shana é que o Dobzhansky, que era apelidado assim, rompeu com ela a partir do momento em que ela decidiu casar-se e ir para Israel. E até o período que ela esteve em São Paulo, nesse ano sabático, ele nem respondia as cartas dela. Como o Dobzhansky faleceu em 75, provavelmente eles nunca mais se falaram.
Esse é um caso interessante, né, que aconteceu também em 48, com Milton Freire Maia, geneticista, que começou com drosófila, depois se consagrou como geneticista humano, de fama internacional, por estudos de displasias ectodérmicas, escreveu um livro sobre isso, né? E o Freire Maia, em 48, ele queria casar, falou com o Dobzhansky. Eu fiz uma entrevista com o Freire Maia também, longa, ele até imitou o jeito do Dobzhansky falar. Quando ele foi lá falar com o Dobzhansky que queria casar, ia para uma de mel curta, ele disse, o Dobzhansky disse para ele, mulher só serve para atrapalhar. Bom, o Milton não deu a mínima para ele, casou, uma semana depois voltou, estava excluído da equipe. Então, é uma coisa interessante desse autoritarismo do Dobzhansky. Se não é do jeito que ele queria, não serve. Então, o Milton passou a trabalhar sozinho. O outro ponto de divergência entre eles é que o Milton Freire Maia estava interessado em trabalhar com Drosophila kikauai, que é uma drosófila doméstica. E o Dobzhansky não tinha o menor interesse nisso. Então, também já houve um ponto de divergência, mas principalmente essa questão do casamento, que depois a gente vê repetida essa história, né, aqui com a Shana Malorovsky. Depois que casou, a correspondência foi interrompida. Ela lamentou muito também, no final trabalhou com ele 2 anos lá na Colômbia, e aqui no Brasil também, né? Agora, eu fiz aqui um pequeno parênteses para conhecer um pouco o que pensavam os orientados do Dobzhansky lá na Colômbia. Dentre eles, Richard Lute, não o outro, né, como quiserem. Ainda na mensagem do Fábio Sena, é muito interessante isso, vejam só. Olha aqui, ó. Lembro-me que em muitos depoimentos o Dob era a figura central, especialmente nos depoimentos do Leonto, que comentava a alegria que se instalava no laboratório quando o Dob viajava para o Brasil e eles ficavam livres dele por meses. Lembro-me também que o Leonto fazia muitas críticas teóricas aos projetos que o Dob desenvolvia aqui, só não lembro os detalhes. De fato, né, imagino, o Leonto tinha uma formação matemática forte, né? Eu imagino, eu tenho um vídeo que é uma entrevista com o Leonto, né? O entrevistador pergunta, o teu orientador foi o Dobzhansky. Não, meu oponente, a gente já sabe. E saiu o ano passado, em 24, um artigo do historiador, o Bruce Weber, né, sobre Leonto no laboratório do Dobzhansky. É muito interessante, né? Essa relação entre eles foi também de amizade, um pouco também de alguns atritos, assim. E isso aqui eu achei o máximo, né? O pessoal fazia. Aliás, em Porto Alegre, quando o Salzano viajava, também saiu uma algazarra do nosso laboratório, que era um espetáculo, né? Parece que os chefes tinham um certo sistema repressor, né? Com os seus orientados. Voltando ao depoimento dele para a história oral, ele fala que o outro é Varvi Kerr, que também não é um catedrático ainda, embora sua posição é muito segura, né? Ele está numa universidade provincial chamada Rio Claro, estava lá na Universidade de Rio Claro, né? No interior do estado de São Paulo. Aí ele segue comentando sobre o Kerr. Ele faleceu em 2018. Né? Ele também esteve aqui um mês ou 6 semanas atrás, né? No seu caminho para a Europa, como representante do Conselho Nacional de Pesquisa, ou alguma coisa desse tipo. Eu especulo, digamos, que isso é o começo do fim. Ele se tornou também um homem importante, assim que ele pensava, né? Mas, bom, ele fala muito bem do Varvi Kerr. E agora eu cito uma coisa interessante, eu ganhei uma série de materiais que são chamados de histórias da genética, escritos pelo Varvi Kerr, nunca publicados. Uma professora da Universidade Federal do Paraná, a professora Nadia Ferrari, me deu isso, tem um material preciosíssimo. E o Kerr publicou um artigo no periódico da genética de molécula biologia, sobre o William Hamilton, que estagiou com ele, o cara da seleção de parentesco, né, Kin Selection, né, fez 2 trabalhos no Journal of Theoretical Biology, em 64, né, importantíssimos, né,
E aqui eu trago duas curiosidades que eu peguei dessas histórias da genética, escritas pelo Kerr, não publicados. Isso aqui é a primeira mão, digamos assim. Início de 43. O professor Dobzhansky, antes de sair de Nova York, passa no laboratório do seu amigo Oswald Avery, que estava discutindo com McCarthy e McLeod, né, os resultados do seu famoso experimento que culminou com a identificação do DNA como sendo a molécula básica da informação genética. Isso está em todos os livros textos, né, o experimento desse tempo. Pediu a Avery que lhe permitisse contar isso na próxima semana em Piracicaba, a um pequeno e seleto grupo de geneticistas. Aí segue aqui essa historinha. Enquanto eu falava em Piracicaba, o professor Dobzhansky fumava muito. Houve um intervalo de 15 a 20 minutos. Nisso chega esse doutor Antônio da Cunha, ao doutor Dobzhansky, que disse: Top, você já leu o último Time? Traz uma notícia de que o cigarro causa câncer nas vias respiratórias. O professor, fumando, segurou a revista e leu o artigo e a seguir amassou o cigarro do cinzeiro, dizendo: fumar daqui em diante ele não é científico. Eu vivo para a ciência e não fumarei de novo. Né? E ele parou de fumar realmente. Né? E agora vem o comentário bem legal do Kerr. E nunca mais fumou, para desespero do que se tiver que aguentar seu nervosismo para vez naqueles próximos 60 dias. Já se vê que identificou alguma coisa do Dobzhansky. E agora tem uma outra que é mais hilária ainda, né? Que é do Morgan, que também está nas histórias. Ó. O Dr. Morgan casou-se com William Simpson, em 1904, e no mesmo ano aceitou o convite de ser professor da Columbia, onde permaneceu até 28. Aposentou-se lá, e o lugar que mais gostava de visitar era a Columbia University, a fim de assistir ao seminário de genética do Departamento de Zoologia, que nessa época tinha como expoente máximo o professor Dobzhansky, que não esquecia suas diferenças de 15 anos atrás. Esse é um comentário muito legal, que das cartas a gente percebe isso. Porém, o velho Morgan fazia algo que irritava o Dobzhansky mais que qualquer outra coisa no mundo. De repente, durante o seminário, ia até a parede, pensava que tinha dormitório e urinava ali mesmo. Eu imagino isso aqui acontecendo. O Dobzhansky devia ficar pé da cara, né, para ser bem explícito. Né? O que esse velho está fazendo aqui? O Dobzhansky, eu acho que eu não sei se eu já falei antes aqui, tem várias cartas por Demetrius, onde ele fala mal do Morgan, chama ele de estúpido, não sei o que mais, e ele pede assim que tu lê isso aqui, tu destrói essa carta, mas nenhuma foi destruída. Essa historinha aqui eu achei muito interessante, que deve ter irritado o Dobzhansky realmente tremendamente. Bom, ainda um episódio sobre as críticas de Dobzhansky, que é um costume que ocorria, de fato, no Brasil, dos recém-doutores ou pós-doutores deixarem de lado suas atividades científicas para dedicarem-se a atividades burocráticas. Isso aconteceu muitas vezes, né, Ruth? O que aconteceu? Uma carta de Dobzhansky para Celso Abad Mourão, que na época estava na Faculdade de Filosofia e Ciências de São José do Rio Preto. Eu conheci pessoalmente o Celso Mourão nos congressos de genética. Vejam a carta que ele manda para o Celso Abad Mourão, falecido em 91. Meu caro Celso, quero congratulá-lo pelo seu doutorado e desejo que essa conquista seja o começo, ali tem um erro de digitação, não o fim, de uma longa, produtiva e bem-sucedida carreira científica. Frequentemente acontece ser o fim. Isso acontece em todo lugar, mas como você sabe, e eu sei, acontece ser muito mais frequente no Brasil, devido às características do ambiente, exatamente assim. Tá? Ou seja, o Celso Abad Mourão estava querendo trabalhar com ele lá no pós-doutorado, e depois foi realmente para lá. Né? Mas ele faz esse comentário aqui: eu espero que o teu doutorado seja o começo, não o fim, né, de uma carreira que pode ser bem-sucedida. Né? A gente viu que isso marcou muito isso aqui é lá nos anos 66, né? Tá? Depois até das desavenças que ele teve no período 55-56. E em 66 ele veio para o Brasil pela última vez, no Simpósio Internacional de Genética, onde eu estava presente, aluno de graduação da História Natural. Né? Conheci o Dobzhansky pessoalmente, assim como vários outros figurões da época. Né? A gente veio de ônibus de Porto Alegre, né, até Piracicaba.
E tem coisas muito legais que me aconteceram. Imagina, eu estava nas nuvens, conhecendo aquela gente toda, inclusive brasileiros, Oswaldo Franco Pessoa, né, que tinha uma fama muito boa, né, como matemático, geneticista teórico, de uma certa maneira. Né? Mas um dia, no intervalo, depois do almoço, eu estava caminhando sozinho pelo campus lá de Piracicaba, e o senhor me perguntou: o que você está fazendo? Eu falei: estou passeando. Quer conhecer o meu laboratório? Quero. Era o Salvador de Toledo Pisa Júnior, que era simplesmente ridicularizado em todos os congressos de genética. Eu participei de vários, testemunhei pessoalmente. Porque ele tinha uma oposição à teoria particular da herança do Morgan. E publicou em 1932 uma monografia, no qual eu escrevi um artigo, publicado pela professora Lília Altschuer Pereira Martins, sobre a teoria do plastinema do Toledo Pisa. Né? Ele publicou essa monografia onde ele achava que o cromossomo funcionava como um todo, e não pedaços, né, que eram representados por bolinhas na época, né? Eram genes, né, isolados e tal. E ele tem muitas publicações, o professor Toledo Pisa, né, criticando a genética da época. Muitas coisas publicadas na Revista de Agricultura, que tem até hoje, está tudo liberado, a gente pode baixar qualquer coisa, né, desde o primeiro volume. E publicou também, ele próprio pagava edições que ele queria publicar, né? Tem muita coisa interessante para ser explorada ainda dessas controvérsias do Toledo Pisa. Né? Mas isso tudo aconteceu lá naquele longínquo 1966, no Simpósio Internacional de Genética. Deixa eu ver o que tem aqui. Agora eu vou voltar a essa frase dele lá do início. Né? Eu posso dizer que meu interesse é filosófico, ele veio primeiro. Né? Então eu vou explicitar aqui o seguinte: eu vejo de duas maneiras esse filosófico, como místico e como uma visão de ciência. Eu vou comentar ambas brevemente aqui. Tá? Como místico, no primeiro momento, eu vou citar algumas coisas aqui do Dobzhansky que me impressionaram bastante. Né? Veja, isso aqui é nesse livro aqui, ó, é um livro-texto de 1977. Tem 4 autores: Dobzhansky, Ayala, Francisco Ayala, que é um discípulo de Dobzhansky, Stebbins, Leonard Stebbins, um botânico da síntese evolutiva, e o Valentine, um paleontólogo. Cada um deles tem o mesmo número de capítulos nesse livro. E um dos capítulos é de evolução humana, que é do Dobzhansky, que eu transcrevi aqui. Ó. Veja o que ele diz aqui. Ó. Os humanos, vamos chamar assim, o pináculo da evolução. E aqui já tem, como ele valorizava muito essa questão dos humanos, e a gente vai ver aqui, se percebe que parece que ele considerava que os humanos eram especiais, que haviam sido criados especialmente para serem o que eram, ou que são. Ele diz aqui, ó, um dos meios mais fáceis ou baratos de gratificar o nosso ego é como nos considerarmos superior aos outros. Acontece, entretanto, por todos os critérios sensíveis de progresso, o homem é superior a todas as outras criaturas. Isso é um tema que me interessou muito, e me interessa ainda, a questão do progresso e da evolução. E eu já fiz uma análise disso, levando em conta o Dobzhansky, o Julian Huxley e o George Gardner Simpson, que tem um capítulo sobre o progresso da evolução no livro dele, traduzido em português, O Significado da Evolução, que é um belo livro, tem um capítulo sobre o progresso da evolução. E o Julian Huxley, naquela obra de 42, a Evolução, a Síntese Moderna, que deu o nome, né, o movimento da síntese moderna, síntese evolutiva, ele tem um capítulo sobre o progresso da evolução, onde ele procura definir e quantificar o progresso da evolução, usando a dominância de espécies no registro fóssil e tal. Né? Era um tema que interessava muitos, né? E o Dobzhansky também tinha essa ideia de progresso na evolução, né? Que os humanos eram os melhores. Tá? Vejam, o homem é o pináculo biológico de uma eminência solitária. Nenhuma outra espécie pode aspirar a disputar isso, né? Colocar isso em xeque. Né? E agora eu vou continuar também nesse mesmo capítulo para a gente ver como que o Dobzhansky, que era um biólogo importante, escreve coisas que a gente hoje interpreta de uma maneira bem crítica. Né? Veja assim.
Primeiro, isso aqui, o homem é inquestionavelmente o resultado mais competente e dominante do processo evolutivo. Para um cientista, isso aqui é duro de roer, porque em ciência não há nada inquestionável. Tudo se questiona, e uma parte do progresso científico se dá por isso, né? E vejam, ele coloca a coisa, é quase como um dogma. O homem é inquestionavelmente o mais importante produto da evolução. As espécies biológicas frequentemente combinam excelência em algumas de suas partes com imperfeições impressionantes em outras. A espécie humana tem ambas em si. O nascimento nos homens é agonizantemente doloroso, o que é um absurdo biológico. Absurdo é escrever isso por um biólogo, né? Escrever uma coisa dessas. E aqui é um livro-texto de evolução. E claramente ele mistura as suas convicções religiosas com o texto científico aqui. Né? Ele parece esquecer tudo aquilo que ele aprendeu na sua vida de cientista, né? Porque ele tinha essa visão religiosa da evolução. Isso fica claro numa obra que vai aparecer na sequência, ali, né? Que é essa aqui, ó. Eu creio que a original é de 67, essa aqui é uma reedição, A Biologia da Preocupação Última. Esse aqui é um testemunho que ele dá, onde ele diz que quer colocar a biologia dentro da religião, e não a religião dentro da biologia. E aqui eu peguei um aqui, bem no início do prefácio, ó. Deixe-me deixar claro a natureza da minha empresa aqui. Não é uma tentativa de derivar uma filosofia da biologia, mas ao contrário, incluir a biologia numa visão de mundo. Né? E ele dá em russo, visão de mundo, seria parecida com essa rosa, que é semelhante à Greta no chão. Várias vezes no livro ele vai falar sobre isso, uma visão de mundo. Né? Esse é um livro muito interessante. Eu acabei publicando no livro aqui, publicado comemorando os 30 anos, né, do grupo de História e Teoria da Ciência e Ensino, né, um capítulo sobre uma análise desse livro aqui. E o Dobzhansky cita muito esse teólogo, Paul Tillich, várias vezes ele cita, né? E, por exemplo, o Dobzhansky diz que credo seria o sinônimo mais apropriado e teria relação com ultimate concern, preocupação última, expressão que foi sugerida pelo Tillich. E aqui eu botei uma parte do capítulo 2 desse livro aqui. Originalmente eram 2 ou 3 volumes. Essa tradução em português tem um volume único, bem grande. Né? Deus é a preocupação última do homem. Tá? Deus é a resposta implícita na finitude do homem. Ele é o nome para aquilo que preocupa o homem de forma útil. Dobzhansky assimilou isso completamente e passou a explorar isso no livro, A Biologia da Preocupação Última, né? Ultimate Concern. Né? Vejam bem aqui que ele diz aqui já na página 6. A moderna evolucionismo não restaurou a Terra para a posição de centro do universo. Entretanto, embora o universo não seja seguramente geocêntrico, ela pode ser concebivelmente antropocêntrica. Aí também a gente está vendo que tem algo além da sua preocupação científica. O homem, vou traduzir dessa maneira literal, esse produto misterioso da evolução do mundo, pode também ser o seu protagonista e, finalmente, seu piloto, dirigir a evolução. Né? A evolução é uma fonte de esperança para o homem e para a humanidade. Então, aqui nitidamente tem uma mistura. Claro, esse não é um livro-texto, né? Aqui ele está mais livre para falar sobre isso, né? Mas, no outro artigo eu comento também que, durante um bom tempo, ele procurava separar bem isso, né? E, aproximadamente, a partir dos seus 50 anos, ele começa a publicar coisas onde ele fala mais desse vínculo, né? Ciência com religião, né? Ele foi presidente da Sociedade Teilhard de Chardin, ele publicou alguns artigos no periódico chamado Zygon, que é um periódico de ciência e religião, né? Tem artigo do Dobzhansky lá. E naquele livrinho que eu citei antes, a evolução de Theodósio Dobzhansky, tem capítulos escritos sobre o Dobzhansky, seus últimos anos de vida. Ele ia à missa na religião ortodoxa russa, pedia a comunhão, praticava a religião intensamente.
E a gente nota que, mesmo naquele livro, Texto de Evolução, ele deixa escapar essas coisas, né, das suas convicções extra-científicas, né, para o livro Texto de Evolução. Aqui também está nesse livrinho, né? A evolução biológica é o termo médio da tríade evolutiva, cósmica, biológica e humana. Segue aqui, ó. A questão que se apresenta é se a evolução cósmica, a biológica e a evolução humana são 3 processos não relacionados ou são partes, talvez capítulos ou estágios de uma única evolução universal. Né? Aqui também se vê claramente a sua visão mística da evolução. Um livro dedicado aos primeiros 50 anos da genética, é um livro muito legal, teve uma comemoração nos Estados Unidos, e se produziu um livro. O primeiro capítulo é do Dobzhansky, sobre genética de populações mendelianas. E ele usa uma expressão lá que a evolução dá dignidade ao homem. A gente vê que ele, nesse texto também, ele mistura um pouco das suas concepções metafísicas, vamos chamar assim, com científicas. Né? Vejam bem aqui, ó, que ele fala de autoconsciência, self-awareness. É, então, uma das fundamentais, possivelmente a mais fundamental característica da espécie humana, a autoconsciência. Esta característica é uma novidade evolutiva. A espécie biológica da qual o homem se descendeu tinha apenas rudimentos de autoconsciência, ou talvez não tivesse completamente, não tivesse nada disso. Né? Então, e agora ele vai, na sequência, ele vai dizer que essa self-awareness também traz uma outra consequência, que é a consciência de morte, que é uma coisa que deixava ele horrorizado. Né? Aqui, ó. A autoconsciência que, entretanto, trouxe, né, seu caminho, vamos chamar assim, companhias sombrias, medo, ansiedade e a consciência da morte. O homem está com o fardo, né, da consciência de morte. O ser que sabe que ele morrerá surgiu de ancestrais que não sabiam disso. Né? Bom, ninguém pode afirmar isso, mas em princípio os chimpanzés não devem ter isso, embora hoje em dia, né, na época do Dobzhansky não tinha nada sobre isso, né, a gênero tal, uma coisa que vai fazer alguma coisa. Mas hoje essa ideia de consciência em animais está muito desenvolvida, né? Tem a declaração de consciência de 2012, depois do ano passado, 24, de Nova York, né? Em que a coisa está muito expandida, já tem invertebrados na lista de animais com capacidade de consciência. Já tinha na de 2012, são os polvos, né? E há um livro recente de uma filósofa canadense, Karen Andrews, que é a filosofia da mente animal. Pela primeira vez, uma área característica da filosofia, a filosofia da mente humana, passa a ser agora consagrada também a animais. É um livro interessantíssimo, né? A filosofia da mente animal. É de 2022, eu acho. Agora tem em consequência da Death Awareness, o que o Dobzhansky diz está no diário dele, né? De 16 de fevereiro de 52. Eu estou passando por uma crise espiritual. Espero que os seus resultados sejam benéficos. O ponto de partida, naturalmente, é o medo da morte. E o medo da morte pode estar próximo, o medo que a morte possa estar próximo. Eu senti necessidade de intimidade. E a Natasha, a esposa dele, e eu gastamos algum tempo juntos, né? Choramos várias vezes. Né? Eu sinto um terrível desejo, um grande desejo de viver, e toda a minha alma se rebela contra a morte. Isso é do diário dele, que é muito, tem várias revelações muito íntimas, né? Algumas partes do diário que eu tenho, que eu copiei lá na Biblioteca da American Philosophical Society, estão em russo. E me disse o Fábio de Mello Seni que quando ele se irritava com brasileiros, ele escrevia em russo, para ninguém saber o que ele estava escrevendo. Eu já contatei uma pessoa de origem russa, mas ela não conseguiu traduzir para mim, então, por enquanto, ainda não tenho acesso a esses conteúdos aí. Ó, essa foto é a última foto dele em vida, que é em novembro de 75, 11 de novembro. Ele estava no trabalho de campo, lá na Califórnia, São Jacinto, né? Tá? Morreu no mês seguinte. Né? Ele tinha
desde os anos 60 já diagnosticado uma leucemia, um tipo de leucemia, né? Isso deixou ele bastante preocupado e começou a ter esse temor da morte, né? Fica bem claro, inclusive naquele livrinho, A Biologia da Preocupação Última. Agora, só para finalizar, desculpe se eu estou passando do tempo aqui. Não, eu queria... Agora é a última parte. Legal. Talvez a gente, se for para abrir para questões, talvez Perfeito. Em breve seria bom. Eu acho que 2 ou 3 slides terminam. Obrigado. É só uma breve visão que eu interpreto também aquela afirmação dele, né? Não, agora eu já passei da afirmação, eu transcrevi. Devia estar aqui, né? Bom, eu interpreto também do ponto de vista de visão de ciência. E aqui eu cito essa parte. Isso aqui está num artigo que eu já vou mostrar qual é, essa sequência aqui, que ele se refere a esse livro do Ernst Nagel, ó, A Estrutura da Ciência. Em várias das suas publicações, onde ele filosofa sobre ciência, ele cita esse autor, que é um representante tradicional do empirismo lógico, né? É um americano, que é um subproduto do positivismo lógico, lá do Circo de Viena, quando o pessoal fugiu lá da Alemanha e da Áustria, né, com a ascensão do nazismo, foram para Estados Unidos, Europa, Inglaterra, né? E esse autor é um dos expoentes do empirismo lógico, é uma obra clássica. Aqui tem um capítulo sobre redução de teorias, que é um clássico, né? Sobre reducionismo. O que diz o Dobzhansky aqui, né? No seu monumental livro, A Estrutura da Ciência, Nagel escreveu: é um erro supor que a única alternativa ao vitalismo seja o mecanicismo. Há setores da investigação biológica nos quais as explicações físico-químicas não têm papel, ou têm muito reduzido. E um bom número de teorias biológicas têm sido utilizadas com sucesso e não têm caráter físico-químico. O vitalismo, do tipo antigo, é um capítulo morto dentro da biologia há mais de meio século. Segue ainda mais um trechinho aqui, ó. Existem, nos estudos biológicos, 2 aproximações ou metodologias que são constantes, não obstante serem completamente, em vez de alternativas, são contrastantes, em vez de serem alternativas. Uma é a abordagem cartesiana, ou reducionista, que é da biologia molecular ascendente, na época, né? E a outra é a darwiniana, ou composicionista. Esse é o tema da conferência dele, que já vai aparecer aqui. Esse aqui eu acho que é o último texto, né? Do presente, tanto a biologia molecular que estava ascendendo, né? Isso aqui em 66, que era que fez a conferência, como a organísmica, parecem estar prontas para novos e mais importantes progressos. A consideração principal a fazer aqui, talvez seja que essas biologias não devam avançar separadamente, em isolamento, porém juntas em colaboração. Faz parte de uma guerra entre biólogos de organismos e biólogos moleculares que estavam ascendendo na década de 60. Né? Ele foi um dos que primeiro se colocou junto com o Simpson e o Ernst Mayr contra os biólogos moleculares. E depois começaram a organizar simpósios e tal, para fazer um meio termo aí. É o que ele diz aqui, não deve trabalhar separadamente, mas em colaboração. Tá? Foi uma visão conciliadora, digamos. Isso está nesse artigo chamado Considerações sobre a Biologia Cartesiana e Darwiniana, que é a conferência de abertura do Simpósio Internacional de Genética em Piracicaba, que foi traduzida e publicada na Ciência e Cultura em 67. Né? Daí que eu peguei esses dois textos, trechos que eu peguei. E eu estava lá ouvindo todos os anos, fiquei boquiaberto com essa sabedoria na época. Né? Era um menino do 3º ano da História Natural, imagina. Bom, com isso, eu acho que eu concluo, né? Tá, pessoal? Desculpe se eu passei. Que é isso. Obrigado. Super obrigado, Aldo. Talvez algumas pessoas tenham que sair pelo horário, mas a gente está livre para abrir para discussão e questões. Então, tem tanto gente que está online, quanto quem estiver aqui. Deixa eu tirar aqui. Então, quem estiver online pode fazer o recurso da mãozinha, né? Não sei se alguém tem alguma questão. É interessante... desculpa. Na questão, professora, eu gostaria de você o nome da autora do livro sobre consciência animal.
Tem uma amiga que está pesquisando sim, o tema. Karen Andrews. Karen Andrews, Philosophy of Animal Mind. Tá bom, obrigado. O Marcelo. Ok. Todo mundo está me escutando? Está dando para ouvir? Escutamos bem, Marcelo, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado pela palestra, gostei bastante. Aqui está um pouco tarde, não estou no Brasil, né? Então eu quero fazer a pergunta que fique mais tarde aqui. Eu tenho estudado bastante a relação dos biólogos evolutivos soviéticos, né? E tem uma relação do Dobzhansky com alguns desses biólogos, né? Principalmente o Schmalhausen, né? Que ele teve uma ligação bem influente, né? Traduzindo um dos livros do Schmalhausen para o inglês. E tem uma tradução para o inglês que eu acho que tem prefácio todos os anos. Exatamente. E tem algumas coisas que eu vi, que eu mesmo quero estudar, é que ele tinha divergências fundamentais com vários pontos, obviamente, dos soviéticos, do comunismo, e que isso foi refletido na tradução do Fatores da Evolução, né? Factors of Evolution em inglês. E que ele teria picotado várias partes que não interessavam ao público geral, a ponto de vista do Dobzhansky, né? Então ele picotou várias coisas e não é confirmado. Eu tenho o inglês, eu tenho a versão russa, eu estou traduzindo para comparar, eu queria saber o que está acontecendo, né? E qual é a sua visão dessa noção que ele tinha com esses biólogos da época soviéticos, né? Era de um afastamento político, era de uma divergência mais radical, ele era contrário a muitas das coisas que aconteciam lá, obviamente pelo Lysenko. Mas você saberia dizer qual que era a relação dele com esses biólogos soviéticos da época? Se foi realmente um afastamento, se foi uma coisa mais estratégica? Completamente ao sistema soviético. Ele tinha completa divergência e depois foi proibido de entrar na União Soviética. Eu não sei exatamente, eu gostei muito da tua observação sobre a tradução eu tenho uma edição em inglês também, eu tenho conhecimento de russo para poder comparar. Achei muito interessante, eu não conhecia esse detalhe que talvez ele tenha feito uma adaptação do texto, né, para um público norte-americano ou ocidental, digamos assim, né? A parte mais dialética, que o Schmalhausen tem outras traduções, ele cita muito Marx, Lenin, a parte dialética, né? E isso teria sido ruim para o público americano nos anos 40. Então, eu queria fazer esse comparativo, mas qual que é a visão que o senhor tem em relação à relação do Dobzhansky com os biólogos soviéticos, que, obviamente, ele era não grato lá, né? Mas ele queria, ao mesmo tempo, uma certa aproximação. Essa tradução do Schmalhausen foi uma aproximação, né? Embora talvez picotada, mas houve essa tentativa, né? É uma curiosidade que aqueles cientistas com quais ele mais se relacionou são aqueles que foram para os Estados Unidos. O Demeretz, o Boris Spassky, né, outro, né? Ele não tinha praticamente contato com esse pessoal da União Soviética, né? Por exemplo, eu não sei o quanto, mas eu acho que ele admirava aquele que escreveu o artigo de 1926, esqueci agora o nome, Tchervenikov, né? Ele admirava o Tchervenikov, né? Eu não sei o quanto esse Tchervenikov, como é que ele se posicionava em relação ao regime soviético, mas outros pesquisadores ele não se referia. Ele falava realmente daqueles que tinham emigrado para os Estados Unidos. Portanto, no princípio, se opunham ao que acontecia lá na União Soviética. E depois, claro, ele foi um grande crítico do Lysenko, né? Do Trofim Lysenko, né? Ele tem um artigo sobre isso, né? Foi uma catástrofe lá na União Soviética, né? Em relação à pesquisa científica. Mas eu não tenho uma ideia mais clara sobre o que ele pensava sobre esses contemporâneos dele, né? Que ficaram lá. Né? Mas ele tinha realmente completo, se afastava completamente desse tipo de pensamento dialético, digamos assim. E é engraçado, porque ele orientou o Leonti, que era um marxista, né? Publicou um livro, Biólogo Dialético, né? Que é um livro, aliás, muito bom, né? Eu imagino o quanto eles devem ter trocado de ideias e farpas também, né? Porque há um fosso entre um e outro quanto a isso, né?
mas não sei dos soviéticos que ficaram lá na União Soviética. Realmente não sei. O Mark Adams, que tinha traduzido muitas coisas, agora não tem mais gente traduzindo, né, material direto dos soviéticos. Talvez a gente venha ter uma ideia melhor sobre isso. Até agora não tem, infelizmente. Inclusive, você comentou em algum momento que há um certo reducionismo genético que atrasou um pouco essa parte da visão do organismo, que é a visão hoje mais da síntese estendida. É exatamente o que o Schmalhausen discutia na União Soviética. É exatamente a visão mais atual do organismo, né? Diametralmente oposta a essa visão, principalmente americana, dos genes como o único fator necessário da evolução. Acho que essa discussão é interessante. Perfeito. Obrigado. Então, continuando nesse assunto, você sabe, desde o começo. Oi, Aldo, tudo bem? Tempo, né? Sim, já. Eu ouvi falar há décadas sobre esse estudado dos anos que eu nunca tinha ouvido, de fato, uma apresentação. Eu prometi que você ia trazer o chimarrão, mas não sabia que vocês se conheciam. Eu falei que ia ter alguém que ouve. Ah, tá aqui, ó. Mas, não, eu perdi o começo, não sei como é que foi, eu vi que ele se formou em 22, 23. Na 24, doutorado dele. Mas o que ele Ele se formou em 21. Tá, era parente do Dostoiévski, ele era, tipo assim, uma classe mais nobre, o que ele fez? Sim, originalmente a família dele, o pai dele, né? O pai do pai dele, o avô dele, tinha até tipo de nobreza e tal, mas aí, por problemas políticos lá, eles foram perdendo a sua fortuna e tal, e ficaram uma família simples, assim. Tanto que ele, em Nemirópolis, onde ele morava, era uma cidade, ele conta isso, muito pequena e com uma população de umas 10 mil pessoas na época, né? Grande parte viviam, assim, muito duramente, era difícil a vida para ele. E durante a Guerra Civil ele ficou estudando, não se viu? Sim, ele fala isso, ele teve uma sorte que ele não foi no serviço militar, na época da Primeira Guerra Mundial, né? Ele ficou na universidade. Eu não me lembro a razão que ele fala agora, mas ele não serviu no exército. O Roberto Iano. Eu queria tirar uma pergunta mais aberta, assim, reflexiva, mas o Dobzhansky é principalmente citado, a gente costuma citar ele, o título Nada na biologia faz sentido. Isso, evolução, né? Mas parece que a outra apresentação fica com a sensação de nunca conheço os seus ídolos, tá? Parece que nada na evolução faz sentido a não ser a luz da espiritualidade, por Dobzhansky, né? Quase uma missa. Sim, também, né? A gente viu aqui que algumas vezes ele mistura essas duas coisas. Mas ele publicou esse artigo com esse título, né? Porque ele tinha essa impressão que a evolução era a chave para a explicação, digamos, dos mistérios da vida e da evolução humana. Só que essa frase, agora cometeu aqui hoje, tem um livro agora de 2024, do pessoal da Síntese Estendida, né? O primeiro capítulo se chama Nothing in Evolution makes sense except nowhere. Não tem mais sentido a evolução, porque tem tanta coisa nova, surpreendente, né? Que essa frase do Dobzhansky parece que se diluiu aí. É um livro bem legal, né? É um livro mais para grande público, assim, mas é um belo livro de 2024, chama Evolution Evolving. Eu pensei que você ia citar, porque o Richardson e o Boyd, eles também fazem um trocadilho, sabe? Nada na cultura faz sentido a não ser a luz da evolução. É uma afirmação bastante polêmica. Essa frase teve um outro autor, Michael Lynch, que diz nada faz sentido a não ser a luz da genética de população. Isso lá no livro dele, de arquitetura genômica. E ele tem depois um simpósio que aconteceu sobre a evolução da complexidade. Ele fala, né, a fragilidade da hipótese adaptativa para a complexidade. Então, essa frase ficou famosa, né? Mas é uma citação, agora ficou um pouco dúvida, para mim, mais borrada. Né? Não, mas a evolução, para ele, é o eixo condutor das explicações dele, inclusive do ponto de vista
místico também, porque ele achava que os humanos eram especiais. E aí ele encaixa Deus nessa história, né? Então, eu acho que continua valendo para ele. A evolução era um eixo condutor, onde ele queria, eu mostrei alguns pequenos textos aqui, colocar o homem num ponto central, né? Até ele falou, sendo o piloto da evolução, né? Colocar a Terra de novo num ponto central. E ele tem artigos que eu não li para cá, até não me lembro. Ele tem artigos que ele discute questões de eventual inteligência extraterrestre. Ele menciona isso em algum momento, né? Mas eu não li agora, não me lembro o que foi exatamente, não posso falar. Depois até eu tenho que ver isso para ver o que ele pensava sobre ETs, digamos assim, né? Que seriam rivais dos humanos, né? Saber o que ele pensa sobre isso. O Maier também escreveu uma coisa sobre isso, né? Inteligência extraterrestre. Mas não, eu acho que a evolução era realmente um ponto fundamental da vida dele. Acho que aquela frase dele, que o interesse dele em genética veio do interesse em evolução. E que isso tinha um sentido filosófico para ele. E aí que eu fiz uma interpretação. Porque ou o interesse mais místico, ou o interesse, talvez ele nem se desse conta que ele estava lidando com esse movimento filosófico que derivado lá do ciclo de Vieira, né, da concepção científica do mundo e de ciências unificadas. Porque, na verdade, a unificação da evolução só reafirma essa simpatia que ele tinha com esse movimento que o Ernst Nagel era um representante muito importante, né, que foi a estrutura da ciência. É engraçado, né? Porque a gente estava relendo o Maier de 1961, né? Aquele artigo Cause and Effect in Biology, né? Que saiu na Science, também cita o Nagel, né? Você vê que eles estão muito ali no ambiente e tal. Mas, assim, acaba parecendo que tem uma tensão se você pega as fontes do Dobzhansky, né? Porque, por um lado, ele cita o Nagel, por outro, Teilhard de Chardin, né? Ambos são de unificação, mas uma mais reducionista, a outra mais holista, metafísica, né? Mas eu acho que essa frase, se for fazer uma leitura minimalista, se alguém quiser jogar fora a metafísica do Dobzhansky, dá para ler com uma resposta à biologia molecular, né? Ele e o Maier dizendo a evolução também existe, né? Claro que não era só isso que ele estava dizendo, porque ele vai lá e cita o Teilhard de Chardin. Mas se alguém quiser filtrar, daria para tentar ler, né? Falando, olha, a evolução existe, está em tudo, né? Assim, nesse sentido, né? Você deve conhecer, mas saiu um artigo comentando o artigo original que saiu no American Biology Teacher, uma revista dedicada de ensino. Esse de 73. E daí eles comentam que interpreta aquele artigo onde ele tem essa frase como uma resposta à biologia molecular. Ah, olha só. Sim. Olha. Já faz sentido alguns da evolução. Porque ele também está respondendo aos criacionistas, né? Ele critica lá, ele diz, eu acredito, mas acho que é conciliável, mas não sei, ele se chama criacionista, mas criticando quem a gente chamaria de criacionista, né? É verdade, foi uma resposta aos biólogos moleculares, é verdade. Mas eu acho que a voz mais crítica, acho que foi a do Simpson, George Gaylord Simpson. Tem um livrinho publicado em português, chama Biologia e o Homem, onde ele faz uma crítica severa ao movimento da biologia molecular. E ele foi a voz mais forte, né? Os Dobzhansky e o Maier foram menos intensos do que o Simpson. O Simpson realmente criou uma situação muito pesada, assim, de divergência com a biologia molecular. Ele comenta criticamente, não tem nada na biologia molecular que resolveu problemas que a biologia organística não tem resolvido. Algo assim. Então ele faz uma crítica muito forte. Eu não sei se tem trabalhos feitos sobre o lado religioso em geral, que eu estava pensando na medida que você estava falando, Milton Freire Maier também, se não me engano, era católico. Sim, Milton Freire Maier foi um convertido, né? Ele, nos anos 60 ou 70, ele se converteu ao catolicismo. Ele conta isso no livro dele, Criação e Evolução, Deus, o Acaso e a Necessidade. E no livro texto dele de evolução tem um capítulo sobre o impulso divino no livro. Sim, o livro, sim, é outro livro que é mais de evolução, exatamente. Eu esqueci o nome agora. Teoria da evolução, acho que chama. Acho que né? Tem um capítulo no fim, assim, falando disso, que surpreendeu a mulher. Exatamente. E o Waveker também. Também. Então, assim, são
pessoas importantes, e o Pavan era muito católico, assim, tinha associação com o Vaticano. O Pavan? Isso eu não sabia, pois o Pavan... Parece que ele deu uma entrevista para a Pontifícia Academia de Ciências no final da vida. Não era uma filiação, assim, Mas eu não sabia, eu não tenho nada de informação se ele era católico, praticante do Pavan, não sabia. Quem eu estou dizendo que gostava muito, que era católico, era o australiano Lawrence Birch, que veio para cá em 48. E eles se identificaram muito, com ele, porque era um cara religioso e tal. E foi um autor importante, né? Ele escreveu um livro clássico, junto com outro ecólogo australiano, um livro enorme, né? A Distribuição e Abundância dos Animais, que foi um clássico da ecologia durante muito tempo, né? Esses dois autores. E o Dobzhansky fala muito bem do Lawrence Birch. O Ayala é padre jesuíta. Isso mesmo. Né? Que depois deixou, eu acho, né? Sim, ele casou depois, né? E agora, em anos 16, foi expulso da universidade por assédio sexual. Foi um negócio chocante, né? O Ayala era um dos discípulos que o Dobzhansky gostava muito, né? Porque ele tinha sido estudante de teologia. Não sei se chegou a se ordenar padre, acho que não. Eu acho que sim. Tem uma foto que ele está com eu acho que um uniforme de padre, exatamente. Tem uma conferência dele falando sobre a importância da religião para as populações mais pobres, dizendo que a religião era a única saída para o sujeito pobre, que não tinha nenhuma esperança. Né? O fato de... porque depois ele se desvinculou, digamos, como sacerdote, né? Passou a ser casou depois, né? O Dobzhansky fala, né, na história oral, que aprendeu muito com ela sobre a escolástica medieval, coisa que ele não sabia e tal. Então, depois que ele ficou viúvo, ele foi para a Califórnia por conta do Ayala, né? Ou não? Ou não? Eu achava que eu tinha lido algo assim, que ele tinha, que naquele final ele tinha ido para a Califórnia. Eu não lembro disso. Mas posso estar confundindo. O Ayala estava em Davis. Estava em Davis, né? Exatamente. O Eduardo, acho que... Obrigado. O Ernest Mayr, eu acho que no livro de 64, ele fala que os vários problemas que o cientista enfrenta seriam o erro e as contradições. E a gente viu isso na pandemia. Sim. Mas a minha pergunta é sobre a síntese estendida. Se você acha que esse modelo ele vem do Instituto Thomas Kuhn para mudar o paradigma, ou ele é simplesmente um complemento do que já vem sendo... Essa discussão está sendo feita muito por filósofos da biologia atualmente, né? Se ela realmente veio para que a ciência evolutiva tradicional ficasse como uma parte da teoria geral, né? Uma teoria maior. Possivelmente, a síntese estendida venha se constituir numa proposta pluralística de interpretações, de explicações evolutivas, né? Não uma teoria única, talvez. Eu acho que, depois da conferência lá na Áustria, que deu origem ao livro de 2010, né? Altenberg, né? Conferência de Altenberg, me parece, isso eu vou discutir com o Lau Love, um americano que esteve aqui também, né? Esteve aqui no Congresso também em 2017, esteve em Porto Alegre também. Me parece que o nome síntese evolutiva estendida foi dado meio que politicamente correto, para não criar um choque com a ciência tradicional, a ciência moderna. Eu tenho essa impressão. Né? E um dos que está assistindo aqui online, Leonardo Augusto Novison Araújo, que não é meu parente, fez mestrado comigo só, ele publicou junto com outro colega um belíssimo artigo no periódico Biological Theory, dizendo que a síntese evolutiva estendida não é uma síntese nem é estendida. Para mim, é o melhor artigo publicado, crítico em relação a esse nome síntese evolutiva estendida. Publicaram em, creio que 2020, 21, 22, não me lembro bem a data. É um belo artigo, né? A síntese evolutiva estendida não é nem síntese nem estendida. É uma crítica muito boa, que discutiram, inclusive, com o Alan Love no Congresso Internacional que teve aqui em 2017. Né? A gente discutiu com o Alan Love sobre isso. Depois publicaram esse artigo muito, muito bom, assim, meu juízo, muito bom. Mas tem muita discussão sobre o que significa essa síntese estendida. Né? Eu tenho uma certa simpatia por isso, né?
principalmente porque resgata o organismo, né, como centro das explicações evolutivas. Então, eu acho que a gente perdeu muito durante 30, 40, 50 anos fazendo o gene como centro das explicações, né? Se perdeu muito de se entender a biologia de organismos a partir disso. Bom, atualmente tem muita gente criticando essa abordagem. Há um biólogo inglês chamado Dennis Noble, que é um senhor de 86 anos, publicou ano passado um livrinho sobre o funcionamento dos seres vivos, né? Ele faz sérias críticas, também um outro livro dele de 2017, sobre essa visão genicêntrica da evolução. E tem vários outros autores que fazem também essa crítica, me parece bem fundamentada. Inclusive, já comentamos hoje, né, há um filósofo que trabalha na Inglaterra, Samir Ocacha, que publicou um livro sobre agentes e objetivos na evolução. E depois um artigo, em 2024, muito esclarecedor e didático. Ele compara os conceitos de agente da inteligência artificial, da economia, até chegar à biologia, né? Ele discute esses 4 conceitos de agente. É muito interessante. E a conclusão que ele chega é que gene não dá para ser agente na evolução. Porque se fala genes têm estratégias, como assim? Gene é uma coisa inerte que está, diz o Dennis Noble, os genes são usados pelos organismos, né? Eles precisam ser solicitados a fazer alguma coisa. E ele diz no livro dele, publicado em 2017, né? Os genes não são causa de coisa alguma, eles são usados. É muito impactante isso. Eu usei lá no seminário, lá no departamento de genética, isso para provocar meus colegas, né? Tive algumas discussões com uma colega que tu conhece muito bem, foi orientadora da Tabitha Undermeyer. Enfim, tem grandes divergências com meus colegas lá, mas enfim, eu já dei um seminário também, todo mundo me elogiou, mas ninguém deu a menor bola. Assim. Foi legal pra caramba. Acho que o Vitor quer falar. O Vitor justamente tinha indicado o artigo do Leonardo há umas semanas, até circulou aqui no grupo. Não sei se o Vitor... Sim. Porque eu comento esse artigo na minha dissertação, né? Mas tanto o Pigliucci, quanto o Kaplan, quanto o Lala, eles têm o Lalande. Isso, Lalande. Quanto o Lala, eles têm uma visão e eles expressam a forma como eles conceptualizam a síntese estendida a partir de uma linguagem continuista. Quando a gente pensa ali na tese do Cláudio e do Leonardo, e eu já conversei muito sobre isso com o Cláudio, uma das coisas é que, sim, tem uma vontade política de tentar manter ali um certo capital de convencimento na visão de que a síntese ela é uma extensão, mas o Pigliucci, o Kaplan e outros autores, quando eles formulam a síntese, eles formulam ela numa linguagem continuista. É uma coisa diferente para o Noble. O Dennis Noble, ele realmente tem uma linguagem mais de rompimento. Sim, sim. Então, eu acho que é importante ressaltar que, parte da visão pluralista da síntese estendida, ela tem ali o problema que existem diferenças filosóficas em como eles se relacionam com a própria síntese moderna. Sim, sim. Perfeito. O Kevin chamava Kevin Leyland, agora chama Lala, né? Ele era de origem indiana. Enfim, ele conta essa história. Ele deu uma conferência aqui em 2017 e ele comentou sobre a síntese estendida, né? Que o clima entre os componentes dessa teoria nova e os da síntese moderna estava muito tenso, de críticas, né? E inclusive ele falou ofensas pessoais a essa proposta nova. Isso ele mencionou aqui. E isso só reforçou a minha interpretação de que o nome síntese evolutiva estendida é uma maneira de aplacar essas divergências, né? Parece que é uma continuidade, né?
quando na verdade não é um rompimento muito grande. Eu achava. O nome também chama atenção. Podia ser vários desenvolvimentos sem nome, né? Mas quando eles colocaram o nome, colocaram síntese, olha, uma parada também chama atenção e cria um conflito, né? Estudando o nicho estendido sem dizer que faz parte de uma grande síntese nova, ia ser mais pacífico. Bom, pois é, né? Vocês estão falando do conceito de nicho, né? Construção de nicho. Essas coisas. Sim, né? Imagina, os primeiros textos sobre construção de nichos, o primeiro que eu vi é do Leonte, no livro dele, né, de 85, de Biólogo Dialético. Tem um capítulo belíssimo sobre isso, né? E ele diz a construção de nicho, ou termo parecido, tem que ser introduzida na biologia evolutiva. E depois, em 88, já tem outro autor, que é um dos componentes do conceito de construção de nicho, né? Que traz a noção de herança ecológica, que seria uma como é que se diz, heresia para os adeptos da ciência tradicional, né? Herança não genética, né? Herança ecológica, herança comportamental, herança de aprendizado social, isso tudo agora está estabelecido, né? Praticamente estabelecido, né? E isso também criou um clima de muita animosidade, me parece, entre os defensores da tradição, da ciência evolutiva, como da estendida. E me parece que o nome de ciência estendida é um pouco conciliador, mas, na verdade, acho que não dá para conciliar, são coisas bem diferentes. Tipo assim, teve um seminário aqui uma proposta, não sei se eu estava, não sei se eu estava, mas enfim, era mais uma síntese estendida contra a síntese moderna, vamos dizer assim. E na realidade é o pessoal da síntese estendida que estava atacando. Então, não sei se é conciliador essa ideia de síntese estendida, sabe? Bom, pois é. Isso eu não posso falar porque eu não assisti, mas é interessante. Bom, o ano passado, né, teve um congresso que se criou a Sociedade de Biologia Evolutiva, né? Se discutiu muito a síntese evolutiva estendida, pelo que sei, eu não estava inscrito, eu não podia, no final das contas. Agora vai ter o ano que vem outro congresso, me parece. Né? Estou curioso para participar, para ver o clima entre brasileiros aí sobre isso. Legal. Bom, pelo horário, eu acho que a gente precisa encerrar, mas muito obrigado, Aldo, e dá para ver que... Esperamos recebê-lo mais vezes, ainda mais se você vem para São Paulo, ó, a próxima vez que você vier... então... Olha, eu agradeço, eu topo, né? Sabe? Se eu achar que dá para contribuir com alguma coisa... Foi ótimo. Eu agradeço. Obrigado, Aldo. Obrigado, João. Muito legal. Deixa eu parar aqui a gravação. Tchau, tchau. Quem está online, vou desconectar aqui. O Vitor tinha recomendado justamente...